boa tarde. Boa tarde, tá me ouvindo? Agora sim. Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou apresentar um artigo também hoje. Alguém sabe a ordem? Acho que o professor Paulo Roberto que vai mediar de novo. Estive com ele ontem, né, professor? Queria saber a ordem dos artigos. Então, não consigo te ouvir. Ai, Oi, boa tarde a todos. Ontem eu não pude estar, não foi comigo, não. Eu tive não, um estava confundindo pelo nome. Eu vi outro Bressan, mas foi outro professor. outro Bressan. Aqui em Rondônia são poucos. Não, foi online também em outra banca, outra mesa de apresentação. Eu queria só conferir a ordem, professor, porque eu dou aula na sequência e eu queria pedir a gentileza de sair 15 minutos antes, se for possível, do final da sessão, que é o Eu acredito que tempo seja de. possível, sim. Deixa eu só olhar aqui a ordem. Porque senão não dá tempo de eu chegar na aula. Hoje à noite também tem que ministrar aula. Vida de professor. Pois é, e eu tentei trocar para o online, mas não foi possível. O primeiro artigo é o 1308, depois o 880, o 230 e o 1407. Deixa eu ver se eu acho a numeração. Qual que é o título do seu? O meu 1308 é 1400, e 7. 1407, isso mesmo. Reflexo da gestão escolar. É o último. Isso. Pois é. Ai, senhor. Deixa eu só verificar quem vai estar coordenando, que eu tô com a função de assistente. Ah, sim. Ou a gente deixa a discussão para o final, se for possível, ou então, se alguém puder trocar comigo a ordem, porque eu estou com medo desses 15 minutos finais acabar, sobrepondo a apresentação. Professor Paulo? Ah, deixa eu abrir meu vídeo aqui. Até me chamou a atenção que no acesso ali do SEMEAD, na minha agenda, eu apresentei um artigo hoje de manhã e já estava ali divulgado o nome do professor moderador. E nessa sessão agora não tem o nome do moderador. Isso, nem do suplente. É, Tá? Só tem o meu nome como só tem. assessor. Exato. Tá? Os outros horários, para mim, aparecem os outros cargos. Sim, aconteceu comigo também. Ontem eu fiz duas mesas, né? E nas duas também tinha o nome e hoje não. Só um minutinho aqui, já. Eu vou estar fazendo, então, a moderação, foi orientada aqui nesse caso pela doutora Ana.
em consideração a professora, nós podemos estar fazendo as apresentações e deixando o debate para o final? Todos estão de comum acordo? De acordo. Eu Uhum. estou de acordo. acordo também. Obrigada. Então, vamos estar iniciando com o primeiro trabalho. Liderança feminina na gestão municipal. Pronto, sou eu, Paulo. Vou compartilhar aqui minha tela, só um instante. Ok. Ok, posso começar? Estou visualizando? Sim, podemos começar. Pois então, uma boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes. Esse artigo aqui foi desenvolvido pelos docentes aqui da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. A universidade fica localizada aqui no município de Sobral, no Ceará. Esse estudo foi desenvolvido na seguinte contexto de análise, né? A gente sabe que, por exemplo, em 2024, apenas 13%, né, das prefeitas, dos gestores municipais eleitos eram prefeitas, né? E o que representa cerca de 13% do total de município. E tem uma grande questão que a maioria do eleitorado, né, são formados por mulheres, né? Segundo o Tribunal Eleitoral, são 52,47 eleitoras. E outra questão que vem surgindo em alguns estudos é o efeito, né, dessas mulheres na liderança, na gestão de prefeituras ou de entidades públicas, né? Principalmente tem um estudo aqui desenvolvido pelo Albart, pelo Bruce, quer dizer, que ele traz a questão do desempenho das gestoras, né, municipais na questão da Covid. Então, a gente tentou buscar entender como seria esse impacto, né? Se tem alguma relação desse impacto na educação, né? Nos índices educacionais do município. Então, o objetivo do estudo foi analisar essa associação entre a gestão municipal feminina e a variação percentual no Índice de Desenvolvimento da Educação, o IDEB, né? A gente verificou o IDEB de 2019 e 2023, fizemos essa variação, o quanto cresceu ou reduziu, né? E a partir daí a gente supôs algumas hipóteses, né? A hipótese 1 a C, as hipóteses 1 é ver a influência em cima do IDEB, né? A associação em cima do IDEB, e sobre os dois indicadores que faz o IDEB, né? O IDEB, ele é a multiplicação entre uma nota de uma avaliação, chamado SAEB, vezes a taxa de aprovação dos alunos. Então, a gente também fez hipóteses, né? Se o gênero impacta no SAEB, na taxa de aprovação. E outra questão que também surge na literatura é o efeito da escolaridade, né? As mulheres, por si, têm um nível de escolaridade muito maiores que os homens, principalmente nas prefeituras. Então, a gente foi ver se realmente é o fator escolaridade que pode estar influenciando nesse desempenho, nos níveis educacionais. Então, a gente verificou a escolaridade independente em cima do IDEB, depois a gente fez a interação entre gênero e escolaridade. Então, para isso, a gente utilizou fontes do INEP, a gente pegou os dados do IDEB, né, e do SAEB, no número de aprovação, dos anos de 2019 e 2023, e pegamos também os dados do TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, onde a gente pegou o gênero dos candidatos eleitos e a escolaridade referente ao pleito de 2020, certo? A gente ficou com cerca de 5.457 municípios, né, porque se você for comparar o IDEB, ele foca nos municípios denominado pelo IBGE, e o TSL tem uma denominação um pouco diferente com relação aos municípios. Então, alguns não batem, e também teve outros lá que estavam em pleitos, em andamentos, né? Por causa de reeleição, foi sair o gestor municipal e está em pleito em andamento, então a gente ficou com cerca de 5.447 municípios. Então, a nossa variável dependente foi
a variação percentual do IDEB, né, que a gente fez a diferença entre o 2003 e o 2019, dividido pelo 2019, fizemos essa variação percentual, tanto para o IDEB, como para o SAEB, como também para a taxa de aprovação. E também verificamos o gênero e escolaridade, utilizando teste T e a nova para verificar os efeitos dessas variáveis independentes. Então, aqui é um pouco da estatística descritiva, né? Com relação aos municípios, do gênero, apenas 12,10 são do sexo feminino, 87 do masculino, né? Grande maioria aqui tem ensino superior completo. E a gente verifica uma queda no IDEB, né? Nos dois. O IDEB ele é definido em IDEB inicial e IDEB final. O IDEB inicial ele faz referência aos anos iniciais ali do ensino fundamental, né? Primeira, segunda, terceira, eu acho que até a quarta série. E o IDEB final são os anos finais do ensino fundamental. Sétimo ano, ano, né? Na verdade, sétimo ano, até o nono ano, se eu não estou enganado. Então, a gente pode verificar que de 2019 a 2023 houve uma queda no IDEB, né? Eu posso ver isso aqui na diferença, ó. Nos anos iniciais houve uma queda de 19,89 e no IDEB final, na realidade, teve um aumento de 4,12. Aqui, com relação ao SAEB, nos dois, houve uma decreção, né, com relação à nota do SAEB, e a taxa de aprovação, houve um crescimento com relação à taxa de aprovação. Então, vamos lá para o resultado de discussão, né? Então, primeiro a gente fez um teste T aqui, com relação à diferença do IDEB, né, o inicial e o final, nos anos iniciais do ensino fundamental e nos anos finais. Com relação aos anos finais, não houve diferença significativa entre a taxa, né, essa variação. Já com os anos iniciais, houve essa diferença significativa, com as mulheres tendo uma queda maior do que os homens, né? Assim, declinando a nossa primeira hipótese com relação que IDEB das mulheres ia ser superior. Depois a gente fez isso para os outros indicadores que compõem o IDEB, para o SAEB, né, que é a prova. A gente verificou que nos dois casos, tanto inicial como final, houve diferença significativa entre os dois grupos, feminino e masculino, sendo as mulheres uma queda inferior, né? As mulheres apresentaram uma queda inferior com relação aos prefeitos dos municípios, confirmando a nossa segunda hipótese. A terceira hipótese foi com relação à taxa de aprovação, que a gente ouviu que houve crescimento. Com relação aos anos finais, não houve diferença significativa. Vocês olharem aqui o p-value. Mas se a gente olhar aqui nos anos iniciais, houve diferença significativa, com as mulheres apresentando uma taxa de aprovação superior do que a dos homens, confirmando assim parcialmente a nossa hipótese. Depois que a gente verificou isso, a gente foi para ver a questão do gênero e do grau de instrução. Então, a gente fez isso para os anos iniciais, né? Primeiro, com relação ao gênero, né? Só o grau de instrução, ele não aparece sozinho, ele não apresenta diferença significativa. Quando eu faço a conjugação do gênero com o grau de instrução, eu também aqui nos anos iniciais eu não tive diferença também significativa. Então, não apresentou diferença nos anos iniciais. Quando eu vou para os anos finais, né, do ensino fundamental, eu já tenho aqui um certo grau de diferença significativa entre o grau de instrução e o gênero, né? Essa junção desses dois, a interação entre os dois. E quando a gente faz um teste pós-hoc, né, a gente verifica que a diferença significativa é no ensino fundamental incompleto, né? Nos outros níveis não há diferença, mas no ensino fundamental incompleto, como mostra aqui a figura, nós temos que as mulheres têm um desempenho melhor do que os homens, pelo fato do gênero no ensino fundamental incompleto. O resultado ele foi bem complexo, né? Vamos assim se dizer. Inicialmente, no forma do IDEB, as mulheres não apresentaram uma performance melhor em relação aos homens, mas quando a gente faz uma análise mais profunda dentro de cada indicador, né, tanto do SAEB como da taxa de aprovação, as prefeitas mulheres elas apresentam já um grau de diferença e até positivo o fato de ser prefeitas mulheres, né? Isso pode estar relacionado um pouco ao contexto dessas mulheres entrando na política,
que diferente do masculino, elas têm um grau de exigência maior, precisa de uma carreira mais sólida, muitas vezes maior, para conseguir ter essa aceitação. Então, ela acaba tendo um nível, né, de gestão um pouco melhor dos homens, o que pode afetar na gestão dela e refletindo também nos índices de educação do município, né? E com relação à escolaridade, a gente viu que ela sozinha não é determinante, mas em um certo nível ali, ela pode ter alguma interação com o grau, junto com o gênero, alguma certa interação com o grau de performance, né? Então, as prefeitas mulheres tiveram melhor desempenho em comparação aos componentes do específico, principalmente com Saeb e aprovação, mas não no índice geral. O gênero é um preditor mais relevante que a escolaridade em certos contextos, e os resultados reforçam a importância de incluir mulheres, né? Ele traz ainda aí a questão das políticas educacionais, né? Então, ele traz esse pequeno achado, né? Então, as limitações ao corte temporal, a própria variável limitada, gênero e escolaridade, poderíamos ver outros contextos, como também renda, partido. Uma coisa que também tem bastante na política que a gente precisa verificar é o nível de parentesco, né? Muitas vezes é colocada a esposa do prefeito para continuar ali aquele grau de gestão. Então, talvez fazendo uma segregação maior com relação a essas variáveis, podemos encontrar alguns resultados mais esclarecedores. Então, é isso e agradeço a atenção de todos e de todas. Obrigado. Vou compartilhar aqui na tela, vou botar aqui para vocês. E, parabéns pelo trabalho, tá? Achei bem interessante começar a trazer essa análise das contribuições das mulheres, né? A gente discute muito a inserção das mulheres, mas a gente nunca parou para mensurar o quanto que elas podem estar contribuindo e auxiliando, né? Então, parabéns. Obrigado, Depois obrigado. está Obrigado, Paulo, Daniele, Nicole, desculpa. perguntando, tá trazendo alguns questionamentos, se foi analisado também se o secretário de educação era mulher, né, para estar alinhando, né? Todo mundo sabe que a mulher ela acaba sendo mais sensível, né? Igual até você colocou que o próprio homem. Então, por isso que é interessante. Tá? Dando Não, não, Oi, pode é falar. realmente é uma boa, Paulo, ter analisado. Eu acho que a gente precisa, como segregar um pouco mais essa análise para ficar mais claro. Talvez esse fator também da equipe, né? O quanto da equipe de gestão dessa prefeita é composto também por mulheres para identificar mais a influência sobre alguns quesitos de educação. Mas é uma boa. Obrigado, Paulo. Gostei bastante. Vamos dar seguimento. O próximo é a resolução 351 do CNJ. Compartilhar minha tela aqui, sou eu, tá bom? Ok. Só um momentinho. Deixa eu ver se tá tudo certo. Vocês estão vendo a minha tela? A Nicole é daqui, é pertinho, do Profiap. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Estou. Tá bom, então eu vou começar, vou dar início. Sim, sou aqui de Rondônia. Gente, boa tarde a Ah, todos. Meu nome é Nicole Briglia. Sou mestranda em Administração Pública pelo Profiap, da Universidade Federal de Rondônia, e hoje eu vou apresentar a nossa pesquisa sobre a Resolução número 351 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós vamos analisar criticamente, né, os mecanismos que essa resolução apresenta de compliance e de integridade para combater o assédio e a discriminação no Poder Judiciário. Esse trabalho foi desenvolvido junto com a professora doutora Marlene Valério e o professor doutor Valmir Batista. Bom, inicialmente, né, para a gente poder contextualizar a nossa pesquisa, é importante entender que no contexto, né, em que eu escrevi esse artigo, o Brasil tem vivido um momento de crescente demanda por governança pública.
baseada em integridade, em transparência. E, infelizmente, práticas como o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação ainda persistem no serviço público brasileiro, o que a gente sabe que corrói a dignidade dos servidores e compromete a legitimidade das instituições. Dessa forma, né, o Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2004 pela Emenda Constitucional 45, com essa ideia, né, de modernizar o judiciário, ele começou a exercer um controle, né, administrativo e financeiro sobre os tribunais de justiça do Brasil. Desde então, o Conselho Nacional de Justiça ele desenvolve um papel muito estratégico na formulação de políticas públicas nacionais para o nosso judiciário. E em 2020, o Conselho Nacional de Justiça editou essa resolução, né, que eu mencionei, a 351, que vai trazer uma política de prevenção e de enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação no judiciário brasileiro. Mas então vai nascer um problema, né? Que apesar de ser um marco normativo muito importante, a gente vai observar que os mecanismos trazidos por essa resolução, para que ela seja, né, de fato, implementado, em seu texto, né, vai apresentar alguns limites, né, na redação e na estrutura que vão comprometer a sua efetividade nos tribunais. E é sobre isso que eu vou pautar o meu trabalho. Então, a pesquisa vai trazer, né, como o principal questionamento em que medida essa resolução do CNJ 351 de 2020 tem sido eficaz na prevenção e no enfrentamento à discriminação e ao assédio. O nosso objetivo geral é analisar os dispositivos da norma e saber se eles realmente estão alinhados aos princípios de governança pública moderna. Especificamente, a gente vai buscar examinar os dispositivos dessa norma sobre a ótica de práticas internacionais de integridade e de compliance, e também vamos avaliar, né, de forma mais concreta, né, como um estudo de caso, a transparência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia na página deles que fala sobre o Comitê de Assédio e Discriminação. Na fundamentação teórica do meu artigo, uma breve se estrutura em 4 pilares. A teoria do institucionalismo sociológico, que ajuda a entender que normas formais nem sempre irão refletir mudanças ativas culturais numa organização. A governança pública moderna, que vai trazer esses pilares de compliance e integridade, que é o que a norma busca. Também vamos utilizar as diretrizes internacionais da OCDE e as normas ISO como parâmetros de integridade e compliance a nível internacional. E também a gente vai trazer conceitos de assédio moral, sexual e discriminação no serviço público. O meu trabalho ele vai dialogar com pesquisas recentes mencionadas, né, ao longo do meu texto, como a de Romero, Leite, Carvalho Neto e Ribeiro. Quanto à metodologia, eu conduzi uma pesquisa, né? Nós conduzimos uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, baseada em análise bibliográfica e documental. Então, analisamos a resolução, confrontando ela com as diretrizes da OCDE e as normas ISO, e também eu trouxe, né, um estudo de caso empírico, porque nós escolhemos o Tribunal de Justiça de Rondônia para exemplificar, né, essa limitação que a norma traz, porque o Tribunal de Justiça de Rondônia ele é atualmente uma referência nacional, considerado um dos melhores tribunais de justiça de pequeno porte do Brasil e sendo o único a ter conquistado por 6 vezes consecutivas o selo diamante no Prêmio CNJ de qualidade. Então vamos lá. No que diz respeito à análise e os resultados encontrados pelo nosso artigo, a gente identifica 5 fragilidades críticas na resolução. A primeira delas diz respeito ao canal de denúncia. O artigo 12 dessa norma diz que os tribunais eles têm que manter canais permanentes de denúncia, mas ele se limita apenas a prever que tem que ter um canal, mas não detalha parâmetros operacionais que são indispensáveis. Por exemplo, ele não faz nenhuma menção que esse canal ele tem que garantir anonimato, proteção
do sigilo, rapidamente dá um retorno ao denunciante. Ele também não determina que tem que ter relatórios periódicos com indicadores. Todos que eu trouxe no meu trabalho, como os de Romero e colaboradores, demonstram que sem esses elementos, o canal ele perde credibilidade e vai desestimular denúncias, tornando-se um canal meramente simbólico. A agilidade encontrada são os comitês de prevenção. O 15 vem ser criado, né, uma comissão, né, mas ele faz isso de uma forma genérica. Não existe critérios objetivos sobre essa composição. Quem deve participar, né? Qual seria o mandato? Por quanto tempo? Que formação técnica esse comitê tem que ter? É necessária alguma capacitação específica? Que tipo de autonomia esse comitê tem? Como eles podem agir diante, por exemplo, de desembargadores, diante do alto escalão de um tribunal? E a norma ISO 37301 é muito clara ao dizer que as funções de compliance precisam ter autoridade para agir, independência funcional e recursos adequados para isso. Portanto, se os comitês eles não possuem isso, eles também se tornam órgãos meramente simbólicos, sem impacto real. É como você criar uma comissão que está ali de fachada. A fragilidade número 3, que é a de capacitação e comunicação. A resolução 351, junto com a outra resolução do CNJ, que é a 450, mais recente de 2022, ele cria essa semana de combate ao assédio, né, que é uma forma de capacitação de comunicação, de levar o conhecimento adiante, o que, sem sombra de dúvidas, é um avanço. Mas o problema é que essas ações, elas acontecem de forma pontual, é uma semana por ano. Não existe uma estruturação exigida por essa normativa que crie um plano permanente de formação. E é mais crítico ainda, né? A participação da alta magistratura sequer é mencionada como algo obrigatório ou sequer um índice mínimo de participação de magistratura. E a OCDE é categórica quando ela traz o conceito de Tone on the top, que é o exemplo da cúpula, ou seja, os magistrados e desembargadores, eles são a alta cúpula de tribunais de justiça. A participação deles, o exemplo deles, é um fator determinante para o sucesso de qualquer política pública de integridade. Então, no judiciário, os desembargadores, os presidentes de tribunais, eles detêm poder normativo, poder disciplinar, poder simbólico. Se a participação deles não é cobrada ou não é representativa, as ações elas são percebidas pelos servidores e pela sociedade como algo meramente protocolar e burocrático, sem força transformadora. Além disso, né, a penúltima fragilidade são em relação com contratos com terceiro. O artigo 19 exige, né, cláusulas contratuais de prevenção ao assédio nos contratos com estagiários e prestadores de serviço. Mas aqui está o ponto: exigir cláusulas contratuais sem essa verificação efetiva torna a norma eficaz. O que isso quer dizer? Você precisa implementar o diligência, que é o que a OCDE fala, né? Ou seja, você precisa de uma declaração formal de ética das empresas que estão fazendo esse contrato, você precisa de uma comprovação de que os funcionários estão fazendo um treinamento, e depois você precisa de uma penalização contratual em caso de omissão. Sem isso, essas cláusulas elas viram letra morta. A fragilidade número 5, que é a mais importante de todas, a transparência. Essa fragilidade reside no fato de que a resolução ela não exige que os tribunais publiquem dados estatísticos sobre denúncias. Quer dizer que é possível para nós, enquanto cidadãos, aferir o engajamento da alta administração, saber se de fato aquelas instituições criadas, os comitês, os eventos, se realmente eles estão acontecendo, né? Qual o perfil dos denunciados e qual os desfechos
que estão sendo dados a esses casos. Óbvio, sem divulgar as partes envolvidas, mas, por exemplo, trazer informações. Quantos juízes sofreram denúncias neste tribunal? Dessas denúncias, quantas foram feitas por servidores? São mais servidores homens ou mais servidoras mulheres que denunciam? Então, essa opacidade de dados, né, bloqueia o controle social e impede também o aprendizado organizacional, perpetuando uma espécie de zona, né, de sombra mesmo, sobre o compromisso real dos tribunais com essa pauta. E isso contraria os princípios básicos de governança democrática. Então, vamos ao estudo de caso, ao exemplo concreto. Aqui a gente vai observar o Tribunal de Justiça de Rondônia, né, que inclusive tem várias premiações na categoria de transparência, né, do Prêmio CNJ de Qualidade. E aqui você pode ver que ele criou, né, um portal sobre a Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual e Discriminação. Ou seja, aqui eles atenderam ao que a normativa fala, que você tem que criar uma comissão. Você não está estruturado. E isso parece deveras promissor. Só que aí, quando você vai olhar as publicações desse site, você vê que os links das atas de reunião e de relatórios estão disponíveis. Quando você clica, não abre nenhum dado. Ou seja, apesar de você ter uma estrutura organizada, né, alguns links estão indisponíveis, então você só consegue acessar dados informativos, como, por exemplo, legislações, cartilhas, um vídeo, você consegue saber o glossário, mas você não consegue saber dados específicos, dados que você possa levantar estudos. Por exemplo, se eu tenho um relatório, se eu tenho índices que dizem que há mais magistrados cometendo assédio do que servidores, isso direciona uma capacitação, né? Então, eu sei que os magistrados têm que ser o maior alvo das minhas ações dentro desse setor. Então, isso prejudica muito a visão da sociedade diante dessas informações, mas também a credibilidade dessa comissão perante os servidores. Então, como eu falei, né, quando a gente acessa essa aba de publicações, não há documentos disponíveis referente às reuniões realizadas e os relatórios. Então, isso ilustra perfeitamente o problema da resolução. Mesmo o tribunal, que é referência nacional de qualidade, a falta de publicização de dados resulta em opacidade. Talvez não se trata de uma má vontade do TJRO, mas de ausência de diretrizes claras que exijam essa transparência. Então, meu trabalho, diante dessas 5 diagnósticos levantados, ele vai propor 5 aprimoramentos que podem ser feitos na normativa. O primeiro delas, o canal de denúncia, tem que trazer maiores especificidades, como implementar o anonimato, né, que seja os casos denunciados sejam rastreáveis por códigos, um fluxo de escuta humanizada como uma equipe multidisciplinar, que os comitês estabeleçam uma composição paritária, com mandato físico, certa autonomia decisória e uma capacitação contínua de quem integra essa comissão. A capacitação ela tem que ser obrigatória tanto para os servidores, também para a alta administração, magistrados e desembargadores, e não apenas eventos anuais. Os contratos, eles têm que exigir o due diligence real, que é a comprovação de integridade e eventuais penalidades, no caso de não cumprimento, e a transparência, que é a mais importante, ou seja, exigir ação de relatórios padronizados com dados gerais sobre denúncias, desfechos e, principalmente, o engajamento da alta cúpula, além da criação de um índice nacional de engajamento dos tribunais, como já existe para outros espectros de aferição do CNJ. Indo para a parte conclusiva do meu trabalho, né, as contribuições, o meu trabalho, ele apresenta, né, subsídios teóricos, para você confrontar uma normativa brasileira com os padrões internacionais da ISO e da OCDE,
e também tem contribuições práticas ao apresentar um diagnóstico crítico com propostas objetivas de aprimoramento de uma resolução alinhada à Agenda 2030, especialmente a ODS 5 e a ODS 16. Então, serve de subsídio para os CNJs e para os tribunais. E é o que eu pretendo fazer. Pretendo utilizar o meu artigo para ser apresentado ao Tribunal de Justiça de Rondônia para que sejam feitas melhorias na comissão deles. Sobre limitações, eu trouxe aqui que, infelizmente, o meu trabalho ele se limitou a um único tribunal, o que exige uma certa cautela, né, para não ter uma generalização, mas ele também poderia, com uma agenda futura, trazer pesquisas quantitativas, né, sobre desfecho de denúncias e sobre casos mais concretos. E que foi justamente os pontos de melhoria que foram feitos pelos avaliadores do meu trabalho. Eles falaram que futuramente eu poderia trazer, captar percepções, né, dos autores institucionais, dos servidores, então trazer dados quantitativos. Considerações finais a respeito do meu trabalho é que a resolução ela é sim um marco normativo muito importante, mas ela tem operado com uma efetividade limitada, o que significa dizer que nós precisamos superar o simbolismo da norma e exigir do CNJ uma ação regulatória complementar e, acima de tudo, corajosa, né, para fortalecer esses canais, garantir a autonomia dessas comissões e, sobretudo, instituir uma transparência obrigatória, pois somente assim o judiciário ele vai não apenas punir o assédio, mas promover uma mudança cultural, né? Um ambiente que concretize os princípios da dignidade, da moralidade e da eficiência. E aí, como eu já havia mencionado, né, a minha agenda futura é realmente trazer um comparativo com outros tribunais de justiça e trazer percepções de servidores dos tribunais. Aqui estão as minhas principais referências bibliográficas e agradeço a atenção de todos. Parabéns pelo trabalho, tá? Eu estava vendo, eu sou egresso do PPGA, Eu tá? conheço muitos colegas do PPGA, fica na sala ao lado, né? É, Inclusive, temos professores em comum, né? A professora Rosália dá aula nos dois, né? Nos dois isso. mestrados. É que o meu já tem 10 anos que eu saí já. Agora eu defendi, né? Qualifiquei minha tese semana passada no PGDRA, que é um bloco do lado. Mas Parabéns, meus parabéns. O meu objetivo também é passar para o doutorado depois. não, vale a pena. O pessoal do PGDRA é bem interessante a visão. Parabenizar pelo trabalho, né? Sou advogado, né, aqui em Rondônia e posso estar indicando, ou tem acho que um mês mais ou menos, um amigo meu de pesquisa, ele é juiz em Porto Velho, ele foi nomeado no TJ Rondônia para desenvolver pesquisas. Tá? Eu passar depois o contato, que daí eu acredito que ele pode estar contribuindo e te dando acesso a uma série de informações. Qual é o nome dele? Abílio Diniz. Professor Abílio foi meu professor na graduação, acabou de receber o título de doutor, né? Isso, ele mesmo, ele é Ele professor. Eu mesmo. conheci ele no Instituto Rondoniense de Direito Civil, Uhum. né? E recentemente, ano passado ele virou juiz e mês passado ele assumiu esse cargo no TJ de desenvolver pesquisas. Tá? Excelente, fico muito feliz. Ele é um ótimo professor, ele é muito acessível aos alunos, então fico muito Sim, feliz. né? Então ele acho que ele pode te dar informações e completar teu trabalho, tá? Que realmente a gente tem que cobrar, que existem muitas leis que é só para inglês ver, a gente faz, maqueia, igual você colocou, né? Essa ausência de dados públicos é porque não está tendo as reuniões, ou as reuniões são privadas, aí que gera a falta de transparência e a incerteza social, né? Se é uma comissão fictícia, que a gente sabe que existe, só para falar assim, olha, nós atendemos às regulamentações do CNJ, Isso. tá? Porque eu vejo várias situações como advogado,
algumas condutas dos magistrados são para pontuar. Tá? Nós temos ranqueando, Rondônia vem sendo referência com, com as premiações do CNJ. Então, às vezes, isso pode ser mais uma situação, e é um tema bem sensível, que tem que ser Sim. combatido, alterada essa cultura organizacional que nós temos já dentro dos órgãos públicos, e o que torna mais grave de todos é que quem faz valer a lei é o judiciário. É o judiciário que vai cobrar todo mundo que cumpra-se a lei. Nós estamos diante de quem cobra e não dá o exemplo. Tá? Por isso que eu acho interessante divulgar o teu trabalho, mostrar que a gente precisa começar a refletir sobre certos temas. Tá? Como muitas vezes silenciado, velado, né? As pessoas não querem falar sobre, é como se ele não tivesse importância, e acho que o trabalho ele demonstra isso, né? Como que isso precisa ser apresentado. Quando a Nicole falou que quer levar esse trabalho para lá, eu acho que vai provocar realmente boas reflexões. Não, é de suma importância trazer isso, por causa que senão a gente acontece, o compliance ele é necessário em todas as organizações, e o judiciário a gente tem certos problemas. Ah, eu não vou mexer que ele é juiz, que ele é desembargador, ele é uma pessoa de influência. Então, Uhum. só a estrutura organizacional já impõe medo. Então, você não tem um suporte necessário e vai continuar. Tá? Rondônia é um estado novo, né? Então a gente ainda tem muitos problemas ainda até criar uma cultura organizacional, né? Então, gostei, parabéns. Obrigada. Agora, o próximo trabalho, controle interno em instituições de ensino superior pública. Isso. Eu vou compartilhar aqui. Estão visualizando? Sim, Então vamos lá. só que ele não está no modo apresentação. Pois é. Olha, eu não sei o que que eu não consigo colocar. Para mim aparece em modo apresentação. Ah, É porque o Zoom ele não aceita PowerPoint, desde que já não. Você precisa já apresentar, aí dar Ctrl Tab, voltar no Zoom e aí sim compartilhar a tela. Ou então compartilhar o PDF, aí ele aceita. então é isso, porque hoje de manhã eu apresentei também e não consegui fazer em É, não modo aceita. apresentação. Não, mas acho que todo mundo está conseguindo enxergar. Tá, vai ver Pode- sim. Não, tranquilo, então pode ficar Então, eu vou desse jeito. apresentar sim, para a gente também não perder tempo até eu achar aqui a forma diferente aí de Não, conseguir tranquilo. projetar, tá? Tá. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Carol e esse trabalho, ele é de um trabalho de conclusão de curso da graduanda Marla, curso de Ciências Contábeis na Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, eu orientei ela nesse trabalho e ela, a motivação, né, da realização é que ela tinha interesse em trabalhar controle interno, né, e para essa vertente. Então, partindo disso, a gente e buscando artigos que poderiam embasar a pesquisa dela, né, ter um suporte, uma base teórica, a gente chegou na questão de lacuna de pesquisa de verificar o controle interno em instituições de ensino superior pública, mais especificamente aqui estadual, no sul do Brasil, considerando então três instituições estaduais, uma de Santa Catarina, uma de Paraná e uma do Rio Grande do Sul. Então, esse foi um dos motivadores, né,
de olhar para essas instituições de ensino superior pública que demandam cada vez mais crescente transparência e eficiência na gestão desses recursos públicos. E assim a gente tem essa ferramenta, né, esse controle interno que promove então a integridade das operações. Então, o objetivo do trabalho é analisar a percepção dos servidores sobre o controle interno com base no modelo COSO, nas universidades estaduais da região sul do Brasil. Então, o COSO, né, ele é um modelo estruturado que traz, então, esse desenvolvimento, um framework de controle interno, não apenas para atender exigências legais, mas também com o intuito aí, de que essas organizações respondam de maneira proativa aos desafios da gestão pública, né? E outra questão, que nos ajuda a entender esse contexto é que olhando aí para os componentes do COSO, a gente consegue identificar também aqueles pontos mais fracos e que requerem, então, maior atenção em termos de controle interno diante dessas instituições, né? E que pode trazer, então, resultados importantes, diagnosticando esses pontos mais fracos de controle interno. Então, nosso referencial teórico está embasado aí no controle interno e nos componentes do COSO. Então, foi realizado uma pesquisa de levantamento, né? Então, uma abordagem quantitativa e descritiva, com aplicação de questionário nessas 3 universidades. A aplicação do questionário ocorreu em março e abril de 2025 e foi enviado por e-mail aos servidores de cada universidade. Então, a gente acessou os sites das universidades e, por meio de contato dos servidores por e-mail, nós enviamos via Google Forms o questionário. Aí esse instrumento, então, foi elaborado com base em Soares e Pinho 2022. Então, aqui a gente tem o nosso construto, que envolve o ambiente de controle, avaliação de riscos, as atividades de controle, informação e comunicação e monitoramento, né? Então, verificar como esses componentes, eles se estão presentes ou não nessas instituições. Então, quanto aos nossos respondentes, a gente teve uma parcela aqui de 50% masculino e 50% feminino, com idade, a maioria superior a 50 anos, escolaridade, doutorado, especialização, a maioria. A maior parte dos nossos respondentes foram aqui de Santa Catarina, com cargo de professor e tempo de trabalho mais de 13 anos. Então, quanto aos resultados, né? A gente percebeu, então, uma percepção positiva em relação ao ambiente de controle. Então, os respondentes, eles veem esses controles internos como essenciais para atingir os objetivos institucionais. A segregação adequada de funções também foi percebida aí como, como tendo, né, como presente nesse ambiente de controle e apresentou apenas uma ineficiência, digamos assim, né, com discordância de uma parte dos respondentes quanto à comunicação interna, né, dos órgãos, no órgão administrativo, comunicação interna. Então, a gente percebe uma fragilidade em relação à avaliação de risco. Então, a maioria dos respondentes atribuiu concordância sobre a identificação clara de processos críticos para atender os objetivos e metas, mas uma parte também desses respondentes não concordam com que a instituição realiza diagnóstico de avaliação de risco, né, com a identificação da probabilidade de ocorrência e medidas para mitigar os riscos, né? Então, o que demonstra, então, uma fragilidade em termos de identificação dos riscos e avaliação contínua desses riscos. Então, a gente percebe também uma incerteza sobre a eficácia das atividades de controle. Então,
quanto assertiva que aborda a existência de políticas e ações preventivas ou de detectação, a maioria discorda ou considera ineficiente, então, a existência de políticas e ações preventivas de detectação. A gente percebe uma percepção favorável aí enquanto à comunicação e informação, né? Que a informação é apropriada, atual, precisa e acessível, e que a divulgação interna também atende às expectativas aí desses respondentes, e que perpassa, então, também os níveis hierárquicos. E também se percebe uma percepção fraca quanto à atividade de monitoramento. Embora se perceba aí a questão de monitoramento, alguns respondentes se apresentaram neutros, né? Então, de maneira geral, o que a gente percebe na percepção, na avaliação desses respondentes quanto ao controle interno, que ele é essencial, né? Mas que o ambiente de controle e informações, eles são pontos fortes, e o que necessita aí avançar nesses componentes é quanto à avaliação de riscos, controle e monitoramento, que foram os que apresentaram maior fragilidade nesse quesito de avaliação de riscos, controle e monitoramento, né? Então, o trabalho traz contribuições práticas, né, ao indicar aí necessidade de esforços de melhorias no que se refere à avaliação de riscos, controle e monitoramento. A gente tem como limitação a nossa amostra de pesquisa, né, por mais que a gente fez um levantamento aí com 3 instituições, a gente ainda ficou com um número, uma amostra considerada pequena. E para estudos futuros, então, sugere-se realizar pesquisas com mais instituições, inclusive as federais, né? E aqui as nossas referências. Agradeço a oportunidade desse momento de compartilhamento aí de pesquisas e ideias, né? E contribuições para o avanço das pesquisas. Fico à disposição. Parabéns, né, pela orientação, né, junto com o trabalho. É interessante ver pessoas da graduação se preocupando já com pesquisa. Geralmente, hoje, as graduações hoje em dia não estão mais fomentando tanta pesquisa, os nossos alunos já não se interessam tanto por pesquisa, né? Acabam fazendo um TCC só pro forma mesmo, assim, só para poder se formar, tá? Então, parabéns pela orientação, tá? Pelo trabalho. Obrigada. Na verdade, eu apresentei 3 trabalhos que foram aprovados no SEMEAD, foram os 3 de TCC. Então, a gente tem alunos que estão apresentando interesse, né, inclusive em continuar aí na trajetória acadêmica. Não, isso é legal. Hoje, na era do TikTok, né, ninguém quer saber mais de educação, né? Achar alunos assim é valioso, Ah, né? eles estão muito imediatistas, né? Infelizmente, né? Então, parabéns por ter incentivado, né, a orientação. O orientador ele tem um papel importante em conduzir o aluno. Obrigada. E vamos para o último, reflexos da gestão escolar. Vou compartilhar aqui, pessoal. Muito bem, vamos lá. Bom, o trabalho também é da minha aluna do mestrado da Uni Horizontes, aqui, estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e, desculpa, do meu aluno Josimar, tá? E esse trabalho ele estudou bem parecido aqui com o trabalho que usou os dados do IDEB, né? Assim, ele traz aqui dados importantes sobre a gestão escolar no desempenho acadêmico da educação básica, usando as representações sociais como teoria. Então, o Josimar estudou
que o papel do gestor escolar ele pode ser potencial para a qualidade da educação. E é importante para a política de avaliação que essa gestão acompanhe todo o trabalho na tomada de decisão para o desenvolvimento dos estudantes. E existem diversas formas de relacionar essa qualidade da educação, e o Josimar estudou, por meio da teoria das representações sociais, as representações que os conhecimentos construídos e compartilhados permitem aos indivíduos interpretar o mundo. Então, através da teoria, ele analisou sob o ponto de vista da gestão, a gestão educacional, né, e a qualidade do ensino, que é derivada da TNC, que é a teoria do núcleo central, que toda representação social se organiza em torno de um núcleo central que determina seu significado. O núcleo é sempre estável, enquanto o sistema periférico ele pode ser flexível e sensível ao contexto. E, nesse sentido, o Josmar fez uma pesquisa quanti-quali, exploratória, básica, para preencher uma lacuna do conhecimento, né, que ele defendeu que os estudos do IDEB ainda estão precisando desse aprofundamento, então, por isso, esse estudo exploratório. A fonte inicial foi documental, das 3 últimas edições do IDEB, 2019, 21 e 23. Foram feitas também 38 entrevistas com professores e especialistas da educação básica, que aí ele usou o TALP, que é o teste de associação livre de palavras, para analisar a educação, a qualidade da educação e a gestão educacional. E na análise, ele usou, então, a teoria como base de análise e o auxílio do Evoque como um software para análise dos dados das falas, né, do TALP. Foi feito como um estudo localizado numa determinada escola da região da periferia de Belo Horizonte, Minas Gerais, porque pelo volume de dados ele não conseguiu, em tempo hábil no mestrado, expandir para outros espaços. Mas, apesar de já falar sobre essa limitação do estudo, ele tem a pretensão de expandir em novas possibilidades de estudo dele. Bom, os participantes foram 38 profissionais da educação, na sua maior parte, como a gente sabe, na educação feminino, principalmente na educação básica. A faixa etária, a maioria entre 36 e 45. A situação funcional no ensino público estadual, que foi o foco da pesquisa, 66, arredondando, são efetivos e 34 contratados. E a escolha da instituição foi pela conveniência, proximidade, mas também porque pelo nível de acesso dos professores entrevistados, essa região era mais fácil, né, de localização e acesso a eles. Bom, em termos de resultado comparativo do IDEB, nos anos iniciais que a gente fala, né, da EFAI 1, a instituição pesquisada apresentou um desempenho inferior à média da rede de ensino estadual. Então, aqui tem um gráfico que mostra os dados da instituição, né, em comparação com a rede estadual de ensino. Principalmente no último ano, a gente teve uma queda significativa. Nos anos finais, a ausência de dados de 2021 foi por falta de quórum, então os alunos não foram fazer em número suficiente a prova, e aí também representamos uma queda em relação à rede estadual de ensino. No ensino médio, em 2019, a nota foi 2,8, na rede estadual foi 4, e nas edições de 21 e 23 também não teve notas divulgadas por falta de quórum, o que para a gente já é um dado, porque esses alunos não têm nem incentivo de ir fazer a prova, de ir analisar, enfim, de participar do processo avaliativo, né? Então, no teste de evocação de palavras com os professores, cada entrevistado forneceu 5 palavras sobre o termo indutor, e foi pedido que se destacasse a palavra com maior significado, solicitando também a criação de uma frase que seria um raciocínio sobre esse termo destaque. O primeiro termo foi aproveitamento escolar, e aí no núcleo central as palavras mais evocadas foram dedicação, aproveitamento, processo, motivação, dificuldade e fraco. Então a gente entendeu que os professores anseiam por conscientizar os alunos sobre a importância da dedicação, da formação. A dedicação do aluno é fundamental para o desenvolvimento, na opinião deles, e o desinteresse pela realidade da comunidade, que é apontado como um grande desafio.
Já no termo indutor 2, trabalho docente, os termos em destaque foram valorização, dedicação, vocação, trabalho e ensino. Então, há um consenso sobre a desvalorização do professor na sociedade, pelos órgãos governamentais também, sendo que eles são empregados por eles, né? Então, eles reconhecem que há essa desvalorização e que essa valorização seria fundamental para uma sociedade mais justa e para o próprio desenvolvimento do trabalho educacional. No termo indutor 3, gestão escolar, as palavras mais evocadas foram ética, compromisso, união, empenho, imparcialidade e organização. E a ética foi considerada como fator-chave para a gestão e também como valorização do professor e conscientização do aluno. E com isso, na conclusão, o Josimar entendeu que o estudo revela essa percepção dos educadores sobre essa importância da dedicação dos alunos, a necessidade da valorização do trabalho docente e a centralidade de uma gestão escolar ética e comprometida. Só que esses resultados do IDEB, que são inferiores à média da rede e com falta de quórum em algumas avaliações, refletem esses desafios na gestão da escolar e nas representações sociais dos participantes, porque isso dá um vácuo, né? Assim, não tem nem dado para analisar. E a articulação entre gestão, professores, alunos e comunidade escolar passa a ser essencial para superar esses desafios, melhorar a qualidade na educação e promover um ambiente mais colaborativo, focado no desempenho integral dos estudantes, porque na pesquisa ele identificou que a desmotivação, a falta de interesse dos professores e de toda a equipe escolar estava ficando cada vez mais evidente, né? Então, em pesquisas futuras, ele pretende explorar, ampliar o estudo para outras escolas, a fim de comparar essa realidade com a metodologia que ele utilizou e verificar tanto em escolas com índices mais altos, quanto em escolas que também têm o mesmo índice da escola estudada, para ver se há uma diferença em termos dos dados encontrados. Então, ele agradece a oportunidade, agradece também a Secretaria de Estado da Educação, que subsidiou a pesquisa do Josimar. Obrigada, pessoal. Estamos abertos a perguntas. Parabéns também, né, por mais trabalho da graduação. Igual eu repito as palavras, né, que eu já havia falado para a Caroline, essa busca por fomentar os alunos e continuarem, né, a pesquisar, não ser só mais um trabalho, né? E é interessante, né, igual você falou, a ausência de dados já dá um resultado, né, já mostra o caminho que está indo a educação no Brasil. Um desinteresse, né? É exatamente o que motiva, né? Nós estamos tá tendo agora o Enem, temos propagandas falando, olha, se você participar dos 2 Enems, você ganha R$ 200, né? Tentando... É o grande desafio dos professores, né? Eu sou professor só universitário, mas consigo ver a falta de interesse que tem, né? E no ensino fundamental e médio, que eu tenho uma filha de 10 anos, e acabo presenciando, de certa forma, tanto nela quanto nos amigos. Então, para começar os debates, né, os quatro trabalhos mostraram, né, a questão de normas e estruturas não bastam sem uma cultura ética e engajada. Então, como que vocês enxergam essa questão do compliance e controle externo para estar transformando valores culturais da organização e não ficar apenas como obrigações formais? Nós estamos fazendo isso porque a legislação impõe e sem, de fato, produzir resultados. Ficar livre. Bom, eu acho que essa pergunta, ela passa por uma reflexão da gente enquanto cidadão, enquanto estudantes e professores, enquanto, às vezes, servidores públicos e advogados. Então, eu acho que cada vez mais, quando se fala em administração pública, se fala em transparência, né? Só que essa transparência, ela é exigida muitas vezes por órgãos públicos, na minha perspectiva.
Você tem um Ministério Público cobrando transparência, você tem um Tribunal de Contas cobrando dados, mas a gente vê uma pouca participação social na exigência desses dados, na exigência dessas informações, para realmente garantir essa integridade, esse compliance. Então, eu percebo que, enquanto a gente, como sociedade, a gente pode fazer um nível de cobrança, a gente, enquanto professor, pode fazer uma espécie de cobrança. A gente, enquanto servidor público de um tribunal, a gente pode fazer também uma espécie de cobrança. E também a gente, enquanto acadêmico, também pode fazer uma espécie de cobrança. Então, a gente tem que exigir dos órgãos, quando a gente tem contato com eles, que eles tragam essas informações à tona. Então, eu acredito que pode ser até uma visão pessimista. Eu não acredito que um órgão público, assim, no seu alicerce, aquele interesse moral de estar divulgando os seus dados, as suas informações, as suas remunerações, os seus salários, as suas denúncias de assédio. Isso não é um interesse. Então, você nasce de uma exigência, por exemplo, de órgãos de alta cúpula, como é o caso do meu trabalho, do CNJ, nasce, por exemplo, de uma exigência social, nasce, por exemplo, do Tribunal de Justiça, de um pleito dos servidores, nasce, por exemplo, de uma movimentação social, por exemplo, dos advogados, né, através da OAB. Então, eu acho que para você mudar essa realidade dos órgãos públicos, você tem que começar a enxergar isso como uma exigência social, né, um clamor social, e aí, a partir disso, os órgãos vão se adequando. Então, vai desde instituições até mesmo uma participação social. Então, os órgãos públicos, eles precisam dessa legitimidade democrática. Eles precisam de ter o respaldo da sociedade. A sociedade precisa enxergar que existe vontade de mudar aquela realidade a respeito daquele determinado contexto, que o meu trabalho traz a questão do assédio, mas existem diversos outros. Você pode falar de corrupção, você pode falar de probidade, você pode falar, como eu disse, do assédio, da discriminação. Então, tem que existir uma visão democrática de instituições e pessoas de que realmente se quer mudar aquilo. Então, a gente precisa exigir. Essa é a minha opinião a respeito. Não sei se eu consegui me fazer clara, né? Espero que sim. Sim, sim. Eu até lembrei uma situação que saíram algumas reportagens sobre o salário de juiz, tá? De Uhum. vez em quando saem umas gratificações. Rondônia, começo do ano passado, deu gratificação de 1,5 milhão para diversos desembargadores e juízes. E essa reportagem, o juiz entrou na justiça para que não fossem divulgados os salários e as gratificações. E a justiça mandou, eu não- acho que é o antagonista, o site de notícias, não publicar mais reportagens sobre o salário de alguns juízes. Porque tem o corporativismo, né? Igual eu havia falado, ele que acaba cobrando o cumprimento de leis, e se ele está descumprindo, a gente fica desamparado, né? Tem uma frase do Rui Barbosa que ele fala que a pior ditadura que tem é do judiciário, porque contra o judiciário não tem a quem recorrer, né? Uhum. Ah, Sim. se falta transparência na prefeitura, o juiz manda no Ministério Público, na Câmara, qualquer outro órgão público, mas a gente se depara. Mais alguém? Eu queria falar só sobre essa estrutura, né? Porque ainda que essa vontade que Nicole citou e Paulo também citou dessa ideia do movimento da sociedade, dos cidadãos, né? Essa estrutura não permite esse acesso. Então, hoje o cidadão comum ele não faz a mínima ideia de onde ele acessa qualquer dado, primeiro, para reclamar de alguma coisa, não existem canais de ouvidoria, não existem canais de recepção e condução das demandas dos cidadãos. Então, passa também por uma
reprogramação desses canais de transparência, de ouvidoria, não só digitais, expor isso, que muitas vezes o site não, nem funciona como comprovado na pesquisa, mas espaços mesmo de colocação das pautas e debate dessas pautas e reclamações e sugestões de participação, porque além desse movimento, o sistema ele não acolhe, né? Então são dois fatores, o movimento de vontade e de cobrança e o outro lado que o sistema acolha isso, porque a chance disso também ser abafado lá dentro, ninguém lidar com aquela pauta lá dentro também é grande, né? Então, perpassa pela comunicação também. Eu também acho interessante, né? Porque o judiciário, desculpa trazendo foco para o judiciário, mas eu acho que todos os órgãos públicos são assim, a depender das esferas. A gente tem muito, às vezes, um jargão, né? Um jargão jurídico ou um jargão técnico que impossibilita muitas vezes que a sociedade consiga ter acesso a essas informações. E aí, o trabalho do colega Luiz, eu achei muito interessante ele falando sobre. Posso ir pontuando essa conexão com um outro trabalho, professor? Pode, né? Pode. Então, eu acho muito interessante o trabalho do colega, porque ele trouxe uma coisa que é uma perspectiva minha, que eu enxergo, mas não tenho dados científicos para trazer isso, e ele trouxe, que é essa visão de que a gestão feminina, ela é muito resiliente, né? E aí, recentemente, eu assisti uma palestra de uma secretária que ela é da CEPOG, que aqui é a Secretaria de Rondônia, que ela é de orçamento feminino, ela é de Secretaria de Orçamento, né? E ela fala muito sobre o orçamento de gênero, que é você considerar perspectivas de gênero na hora de você pautar políticas públicas. Então, você levar em consideração, por exemplo, que às vezes existe um nível educacional diferente entre homens e mulheres, para você direcionar investimentos. Então, você também ter essa visão feminina em órgãos de cúpula é muito importante. Então, ela traz um trabalho muito técnico e uma visão muito nova, que eu nunca tinha ouvido falar, que é o orçamento de gênero, né? Que, a depender de saúde, educação, você vai ver que existe, é, às vezes, um público-alvo maior para atingir aquela política pública. E isso é uma perspectiva que ela trouxe enquanto mulher na liderança de uma secretaria de finanças e orçamento. Então, assim, ela é muito elogiada, assim, a nível aqui de estado. Eu achei a palestra dela muito interessante. Eu achei que enquanto o colega Luiz apresentava, eu me lembrei da questão dela, né? A formação técnica que ela tinha muito interessante e que traz isso, o quanto que uma gestão feminina pode ser mais inclusiva, mais resiliente e, consequentemente, o gênero é sim um fator que influencia nas políticas públicas. Então, parabenizo a todos os colegas por todas as apresentações, mas esse indicativo do trabalho do colega Luiz foi muito interessante para mim. Não, eu gostei bastante. Essa questão da perspectiva de gênero, ela vem sendo bastante discutida, né? O judiciário. Eu atuo na área de direito de família e a gente já está mudando protocolos dos processos judiciais por causa dessa perspectiva de gênero, né? Você trouxe a questão da alta cúpula, né, do judiciário, está querendo mudar. Hoje, nosso judiciário, o judiciário rondoniense, desembargadores, é praticamente só homem, o que acaba, às vezes, dificultando. E com relação a esses apagões de dados, né, como desenvolver políticas públicas, ser mais eficiente quando eu tenho a ausência de dados, né, tanto do IDEB quanto o, a, a questão do IDEB ou com os mecanismos de compliance, como que vocês acham que esse apagão pode comprometer as políticas públicas, né? Como eu fazer algo dar um resultado eficiente se eu não tenho dados? Tem uma máxima da administração, Paulo, que diz que sem métrica não existe gestão, né? Então, se eu não tenho como metrificar, eu não tenho como
controlar, nem como direcionar. Então, se eu não tenho o básico, que é a avaliação, então eu acabo tendo essa perca, né? Como apresentou claramente o trabalho da nossa colega, que uma escola não conseguiu botar o mínimo de quórum para avaliar o IDEB e o SAEB da escola. Então, completamente os professores estão perdidos, não sabem em que área eles podem melhorar, onde eles estão perdidos, então não tem como eu ter uma gestão baseada nisso. Apesar de eu olhar a gestão pública um tipo de gestão bem complexa, a gente é muito mais treinado, vamos assim dizer, tradicionalmente com a gestão privada, né, em que eu tenho ali o detentor do poder, o dono ali dos meios de produção, com certo poder sobre o valor do trabalho que é desenvolvido, e a gestão pública, ela sempre fica nessa questão, é tanto que ela exige muito fortemente a questão da legalidade, né? Tudo tem que estar ali no decreto, ou numa lei, ou no estatuto que foi bem definido ali para que realmente seja cumprido. E, e pega bastante disso, né? A nossa colega trouxe o trabalho, a Caroline, do aluno dela, bem interessante, apesar do COSCO, né? De análise de relatórios, né? De controle interno. Então, mostra ali que os quatro componentes, três ainda estão bem, se eu não estou enganado, certo, Carolina? Você me corrige aí, por favor. Ainda estão Certo. necessitando evoluir, né? Uma análise de risco, então, esse monitoramento, né? Então, mostra como ainda a gestão pública, não de forma generalizada, lógico que tem algumas entidades muito bem, obrigado, mas ela tem essa sensibilidade muito grande, né? E o processo, assim, no meu ver, é muito mais complexo, né? Por exemplo, você pega um judiciário que tem uma lei que já pede, ou seja, ele era para cumprir a lei, já que ele é o representante da lei e ele não cumpre a lei, né? Então mostra ali o que está faltando ali de motivação para que aquilo ali aconteça, né? Então, também fica complexo também o exigir da sociedade, apesar da sociedade já estar imbuída em vários aspectos, até mesmo de algumas pessoas de sobrevivência, né? Como é como é que eu vou exigir algumas questões. Então, eu acho que é uma temática que bem aberta para nós pesquisadores, para ver se a gente consegue encontrar uma luz, uma caminhada aí nesse processo. Só fazendo uma contribuição para a pergunta, né? Quando você questionou, né? O que que a gente pode fazer quando há ausência de dados, né? Eu, enquanto servidora pública, às vezes enfrento essa situação, que às vezes eu preciso de uma informação e não tenho aquele dado. E o que eu faço é recorrer às pessoas envolvidas. Eu vou para as fontes qualitativas, digamos assim. Eu vou para os servidores, eu vou para os beneficiários daquele contexto, eu vou então partir para uma escutativa para tentar identificar percepções, necessidades, prioridades, né, que vão substituir temporariamente uma base estatística. Óbvio que não são dados nítidos, né? Mas o que eu faço são procurar os envolvidos e aí criar uma espécie de um projeto piloto, né, para poder, numa pequena escala, ir testando essas hipóteses que aquelas pessoas envolvidas estão limitando para começar a criar esses dados que não existem. Isso, obviamente, na minha abordagem enquanto servidora, né? Mas, obviamente, é diferente quando a gente está de fora. Porque quando a gente está de fora, que a gente precisa de dados, a gente vai, por exemplo, buscar ouvidoria, a gente vai buscar às vezes tem um site, agora eu me esqueci o nome, deu um branco, que é o site do governo que você pode te perguntar dúvidas sobre órgãos públicos. Às vezes você não tem respostas satisfatórias. Se comentar que naquele momento você não vai ter uma resposta sobre aquilo. Às vezes a administração pública ela não vai te fornecer aquele dado, né? É muito triste. Às vezes também eu estou do outro lado. Quando às vezes eu recebo é, questionários de estudantes a respeito de dúvidas que eles querem tirar a respeito do serviço público, e eu penso, isso aqui tem uma camada de profundidade tão grande que, para eu poder responder esse aluno, eu vou ter que parar o meu trabalho e fazer justamente isso que eu falei, montar um projeto piloto para levantar esses dados. E aí o meu trabalho vai ter que parar. E aí a gente percebe que muitas vezes
enquanto administração pública, a gente tem muitos vazios, né, no que diz respeito a dados e informações. Mais alguém quer fazer suas considerações? Só uma indagação para vocês, né? Como a gente tem uma grande quantidade, né, de colaboradores majoritariamente masculinos, tanto no judiciário, nas universidades, entre outras estruturas, como fazer para essa perspectiva de gênero seja efetivado e produza resultados, né? Rondônia é um estado onde praticamente não temos prefeitas. Acho que é só Ariquemes que está atualmente com a Carla Redano. Como vocês visualizam a possibilidade de estar trazendo esses valores, essa empatia para a gestão pública? Bom, falando do meu objeto de estudo, que é o Tribunal de Justiça, aconteceu recentemente um contexto assim bem interessante, que foi o fato de que criaram uma cota, porque assim todos os desembargadores são homens, né? Analisou-se a lista, né, de desembargadores, seguindo lá as regras procedimentais padrão, os próximos desembargadores também seriam homens. Só que o que aconteceu? O CNJ pediu, né, uma pontuação para tribunais, desembargadores mulheres, que têm uma igualdade de gênero no primeiro e no segundo grau. O Tribunal de Justiça de Rondônia, aí eles ficaram, poxa, se a gente for seguir essa lista aqui, a gente nunca vai pontuar, entendeu? E aí eles ficaram, o que que vamos fazer? Aí eles meio que criaram uma cota, né? Vou dar um exemplo aqui para depois chegar na minha opinião. Então, meio que eles vão fazer uma alternância entre seguir a lista por antiguidade e merecimento, considerando lá o tempo, e alternar com uma lista, que é uma lista de mulheres mais antigas e merecedoras, para com o tempo trazer essa igualdade, né? Então, assim, a gente olhando esse fato, né, em específico, a gente enxerga que houve ali um impulsionador de um órgão externo, né, para trazer essa mudança. Mas o fato é que a parte de gênero tende a ficar invisível. As masculinas, elas não se metem publicamente com essa equidade. Então, a agenda de gênero tem que ser uma atividade institucional. Não pode ser uma pauta só de mulheres. Então, essas iniciativas de equidade de gênero, né, elas têm que começar nos seus grupos de trabalho, trazer uma mistura, né? A gente tem que começar a trazer essas representatividades de mulheres em pequenos cargos e ir ascendendo. Então, isso passa por uma sensibilização contínua de onde quer que a gente esteja, né? Desde a nossa casa até o nosso ambiente de trabalho, a nossa sociedade. Então, a mudança cultural começa por uma educação institucional, né? A gente vai também investir em capacitações periódicas para trazer esse nível de consciência e desnaturalizar práticas discriminatórias. Então, todos nós, em situações em que a gente vê uma mulher sendo uma vítima, a gente tem que agir, sendo homem ou mulher. Então, a gente tem que também, acredito, fazer monitoramento disso, trazer monitoramentos, né? Nós, enquanto servidores, acadêmicos, profissionais, a gente tem que monitorar quantas mulheres estão ocupando cargos de chefia, coordenação, magistratura, docência, gestão. Eu assisti num outro evento uma pessoa falando sobre um trabalho que era justamente sobre isso. Quantas, só que não era no Tribunal de Justiça de Rondônia, era no Tribunal de Justiça do Pará. Quantas mulheres no Tribunal de Justiça do Pará estavam ocupando cargos de chefia, coordenação, direção e assessoramento? E esses dados que vão permitir tornar visível o problema,
né, e, consequentemente, criar metas progressivas de correção, que foi o caso desse do que eu mencionei do CNJ. Então, assim, a gente tem que criar culturas organizacionais, culturas institucionais, comunicações inclusivas e políticas, né, de incentivo. Eu acredito que é isso. Parece um pouco redundante, mas eu acredito que seja isso. Mais alguém? Natanael e Laise? Laís quer falar? Laís também é autora do trabalho. Eu acho que Oi, Abriu o micro. estão me ouvindo? sim. Ah, eu só vou dar um pequeno spoiler aí para contribuir, porque eu acho que essa temática é muito pertinente para o nosso contexto atual. É, eu posso falar a questão do trabalho do professor Luiz, porque nós enfrentamos grandes desafios, né, na gestão, quando você tem, nesse aspecto, coordenações ou o papel da mulher presente nesse cenário. Então, assim, o que eu vejo é que a gente precisa avançar bastante no aspecto educacional. Eu digo isso pelos próprios dados que os colegas apresentaram, porque se a gente for considerar o pé da letra, o que tem nas legislações a respeito da importância do papel da educação e todos os viés que consigo trazem, mas na prática, efetivamente, a gente percebe um grande desafio que se tem em relação a isso. Eu sou mulher, de certa forma negra, e eu sei o quanto que foi difícil para mim, como mulher, ingressar no mercado de trabalho, principalmente quando você é marginalizada por ser de uma família pobre. Então, essas temáticas, elas estão pautadas rigorosamente e merecem ser exploradas e discutidas. Eu fiquei impressionada até quando nós encontramos num artigo as confirmações que não foram tão pertinentes com relação aos dados, né? O que demonstra que a gente ainda precisa investigar bastante esses desafios que as mulheres têm na gestão, esses aspectos educacionais que precisam também de novas mudanças e transformações e que deve partir tanto de quem está atuando dentro do setor público, privado, como também dos próprios beneficiários. O que eu percebo é que os próprios estudantes ou a própria sociedade não se importa tanto assim com as informações que estão ali frente para ela, com todo o impacto tecnológico que a gente tem, mas esse cenário ele precisa dessas transformações que a gente pode começar a partir das pesquisas. Então, essa é uma temática muito interessante de discutir e debater. Bom, e eu parabenizo os trabalhos, eu dei uma olhada bem superficial nos trabalhos e achei bastante interessante as temáticas que vocês abordaram. E você também, professor Luiz, estamos muito bem representados. Obrigado, pessoal. Era isso. Então, dando encerramento, eu agradeço a participação de todo mundo, tá? Parabenizo por todos os trabalhos, né? Espero que ah, o- esse pequeno debate, né, por causa em razão do horário e assistir aos trabalhos tenham acrescentado no conhecimento, tendo outras visões, tá? Então, é isso, pessoal. Obrigada, foram excelentes discussões aí, excelentes trabalhos. Sucesso aí na pesquisa de vocês, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, parabéns a Tchau, vocês tchau. todas, todos. Tchau, Tchau. tchau. Encontramos aí.